Para começarmos esse assunto extremamente interessante, vamos recorrer aos textos deixados pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, que mais uma vez nos abre uma janela ao mundo espiritual de forma muito clara de entender. Em seu livro Libertação, nos fala bastante sobre as regiões umbralinas, relatando a seguinte história. O espírito André Luiz foi com um grupo socorrista adentrar uma colônia espiritual inferior, em busca de Gregório, uma liderança que desempenhava o papel de juiz nessa região sombria. Lá chegando, assistiram a um julgamento público. Uma mulher que havia assassinado o marido e seus 4 filhos estava sendo submetida a uma pesada hipnose criada pelos espíritos que comandavam aquele lugar, onde confessava seu crime e os motivos torpes deles diante de todos. O magistrado, na hora da sentença, passou a exercer seu poder sobre a mente altamente influenciável da mulher, que passou a ser chamada de loba repetidamente. Conta André Luiz que ela, sob esse comando, passou a aceitar que seu perispírito assumisse a forma definitiva desse animal. Essa história não é novidade e já falamos dela em nossos vídeos 23 e 10, que deixaremos os links logo abaixo na descrição e que ajuda muito a compreender melhor todo esse processo. Esse texto precioso nos mostra que certos espíritos muito atrasados são hipnotizados e postos a trabalho nesses ambientes como escravos ou criaturas que se julgam animais. Não devemos nos surpreender com tais coisas e muitos médiuns percebem suas presenças em certos ambientes, geralmente obsedados. E também, como já tantos disseram, essa é a lei dos marginais desse e do outro mundo e absolutamente necessária nessas regiões onde a lei de Deus ainda não é ouvida. Esses espíritos extremamente sem luz são os nossos conhecidos quiumbas, os chamados obsessores, que na lei dessas regiões e dependendo do que fizeram, são submetidos a esse tratamento. Muitos deles são recolhidos por nossos exus de lei e postos a trabalhar no auxílio de pessoas e terreiros, alguns adentrando regiões que nem o nosso povo de esquerda se aventura a ir. Até então, alguma surpresa? Serão eles os nossos conhecidos exus pagãos, aqueles que chamamos de pé, por trabalharem aos pés submetidos aos nossos exus guardiões. O que se nota nos tempos atuais que muitos médiuns já não incorporam eles ou até os desconhecem dentro de nossa religião. Para esses, chegariam apenas os exus de lei, cheios de esclarecimento, bem vestidos, falantes e podemos dizer com muito glamour. Para os médiuns mais antigos ou que têm uma formação mais sólida dentro das fileiras da Umbanda, vão conhecê-los bastante e até alguns os incorporam. Serão aqueles exus que não falam, alguns chegando com os corpos retorcidos, grunhindo ou fazendo sons estranhos, movendo-se como animais, sempre próximos ao chão. Esses exus, mesmo que tenham ali o espírito de uma pessoa, têm uma grande dificuldade em entender certos comandos, gesticulando e pedindo cachaça vertida no chão, que lambem e sorvem seus vapores, sempre preferindo ambientes na penumbra. Para quem assiste uma cena dessas,
pode parecer bastante desagradável, mas lembremos que ali está acontecendo um trabalho de real importância, onde esses Exus, que são os faxineiros do astral, absorvem, recolhem os piores miasmas e os descarregam em algum lugar seguro. Nas imagens vendidas mais tradicionais, eles ainda aparecem sob sua forma mais próxima à realidade, afirmativa que nos alerta sobre a perda desses fundamentos mais básicos sobre uma Umbanda raiz e que estão, infelizmente, se perdendo. Eles serão identificados pelos mais diferentes nomes, tendo suas imagens ao lado dos nossos Exus de lei, nas tronqueiras. E como nossos Exus já nos alertam, não receberão qualquer tipo de oferenda, nem serão invocados diretamente, já que eles não terão esclarecimento, nem sabem obedecer racionalmente. Invocar essas entidades diretamente poderá ter um resultado imprevisível. Daí a necessidade do Exu, que coordena os trabalhos de esquerda nos terreiros, estar presente, atuante e coordenando o tempo todo em sessões fechadas, longe do público curioso, impressionável e que não vai entender o que está acontecendo ali. Ou seja, um Exu de pé, teremos cuidado. Muitos poderão dizer que esses Exus não chegam mais, o que é uma inverdade. De fato, as incorporações dessas entidades são difíceis, consumindo visivelmente muita energia de seus médiuns, que estarão exauridos após os trabalhos, exigindo um controle mediúnico muito grande. Para incorporá-los, deverão ser escolhidos poucos médiuns, aqueles mais experientes, capazes de controlá-los e muito disciplinados, para que o trabalho possa transcorrer em harmonia. Trabalhar-se com essas entidades vai exigir um desprendimento muito grande de um médium em sua entrega, um dirigente experiente e firme em suas incorporações, para coordenar tudo isso. Deverá ter uma esquerda bem fundamentada dentro das leis sagradas da Umbanda para controlar esses trabalhos, cujo resultado é extraordinário ao equilíbrio dos terreiros e seu grupo. E mais do que nunca, a certeza de que na Umbanda existe a real caridade, aquele verdadeiro amor, onde vemos que todos, sem distinção, terão sua oportunidade de evoluir. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho e cheio de bom fundamento, feito especialmente para você. Até a próxima semana!